Oi, gente! Então hoje a gente vai conversar com a Sheila Moisés, que é instrutora de yoga e nutricionista. Mas ela não começou por aí, né? Teve uma grande transição de carreira, né? Ela veio lá da área de sistemas da informação. Então ela está aqui para contar para a gente como que foi essa caminhada dela. Então, Sheila, eu gostaria de te apresentar para todo mundo, né? Tá muito bem-vinda. E fala pra gente, né, quem é você, conta um pouquinho da tua história. Beleza. Obrigada, Elô. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu sou a Sheila, sou professora de yoga já há alguns anos e também nutricionista. Mas como a Elô falou, nem sempre foi assim. Eu nasci na cidade de Indaial, cidade aqui do lado, desculpa, eu nasci em Blumenau e fui criada lá em Indaial, né? Eu sou neta de uma benzedeira e um lavrador, neta de uma artesã e um mestre de obras, e filha de uma costureira e de um mecânico de máquinas, né? Então, a minha infância foi toda lá, em Indaial, brincando naquele monte de pasto e pé de goiaba e tudo mais. E eu vim, na verdade, para Blumenau quando eu tinha 20 anos, e eu vim para trabalhar, né? E como o meu círculo de amigos aqui era muito envolvido com essa área de sistemas de informação, computação, e Blumenau também, naquele momento, era um polo de tecnologia da informação, foi muito natural, naquele momento, eu ter escolhido essa carreira, né? Então, eu iniciei o trabalho aqui na área de computação de uma empresa e logo em seguida eu iniciei a faculdade de sistemas de informação. Mas eu não cheguei a terminar ela, faltou entregar o último trabalho, e aí tem toda uma história aí por trás do que aconteceu ali nesse período. Mas foi quase, então. Foi. Eu fiz todos os semestres e faltou entregar o último TCC, que eram 2, né, naquele momento. Então, foi feito o primeiro e o segundo ele não foi entregue. Então, basicamente, faltava isso. Durante a universidade, eu fui trabalhar numa empresa, numa multinacional, onde eu lidava com dimensionamento para a área de infraestrutura de telecomunicações. Então, eu trabalhei durante muito tempo com isso, dentro da área de TI, lá de tecnologia da informação, naquela empresa. Eu prestei consultoria em outras grandes empresas também, então, eu prestei consultoria na Vivo, na VEG, na Yara Fertilizantes, e eu acabava viajando bastante, né? Mas essa minha decisão de ter começado os sistemas de informação, ela foi circunstancial, né? Então, eu estava num grupo de amigos que trabalhavam com isso, tinha um mercado em Blumenau aberto para essa área, né? E como naquele momento eu não tinha muita ideia do que eu gostaria de fazer, né? Me pareceu algo que eu poderia fazer, e realmente, eu pude fazer durante muito tempo. Mas não era algo e eu acredito que muita gente vai se identificar com essa tua fala, né? Porque é algo muito comum, né? A gente tá ali, era o que fazia sentido naquele momento, né? Não sabia muito bem para onde ir e acabou, né, achando esse caminho. E realmente eu já ouvi algumas pessoas assim que se encontram na área onde estão porque a vida acabou levando ela para aquele caminho, né? Mas não necessariamente aquilo representa um propósito dela mesmo, né? Uhum. Assim, é uma questão que com 17 anos, né, quando alguém entra na faculdade, com 20 anos, com 21 quando sai, né, ou 22, talvez falta um pouco de experiência de vida e de conhecimento, né, para as pessoas para
entender se aquilo realmente é o que a pessoa quer fazer, né? Porque é algo que tu vai, não deveria, né? Mas é algo que tu gostaria de tornar a tua vida, né? O teu trabalho, ele é o teu dharma, ele é o teu propósito de vida também. A gente tem vários propósitos de vida, né? Então, e muitas pessoas realmente, elas vão para essa questão circunstancial. Apareceu algo, eu acho que vai ser bom, então eu vou fazer. E foi isso que aconteceu comigo, isso acontece com muita gente, né? Agora, de que maneira, né, que isso aconteceu comigo? Quando eu me sentia muito feliz trabalhando com sistemas de informação, trabalhando com essa parte de tecnologia da informação, me dava muito bem nisso, eu fazia o meu papel da maneira que eu acreditava que fazia o bem para todos, né? Mas aquilo não me preenchia. Então, sempre existia um vazio ali, que por mais que eu me dedicasse no trabalho, por mais que esse trabalho era reconhecido, por mais que eu via esse trabalho sendo construído, e isso dava uma certa sensação de que, eu estou fazendo a coisa certa, ao mesmo tempo aquilo não me preenchia, né? E foi aí que eu entendi que eu não estava ouvindo aquilo que... Eu não estava me ouvindo, eu não estava voltada para dentro, né? Voltada para os meus pensamentos, voltada para as minhas vontades. Foi tudo muito do meu corpo para fora, né? E a gente faz isso todos os dias, né? Quantas vezes a gente acorda de manhã cedo, a gente não sabe nem como colocou a roupa e saiu para trabalhar, ou então já foi fazer alguma coisa que não tem nada a ver com consigo, né? Então, tudo no automático. Tudo no automático. Então, foi uma vida muito no automático até o ponto em que eu comecei a perceber aquele não preenchimento, mas eu também não fiz muita coisa para mudar, porque estava confortável, porque eu tinha um cargo que era ok, eu tinha um salário que era ok, eu conseguia me manter, eu era feliz naquilo que eu fazia, né? Então, mudar exige, primeiro, que tu perceba, né, que existe essa necessidade de mudar e que tu tenha essa coragem de olhar para isso e então começar a entender o que isso quer dizer, o que essa mensagem que está ali contigo o tempo inteiro ela quer dizer, né? Naquele momento lá eu não tive essa percepção, eu resolvi seguir com a maré, né? Só que o corpo ele é muito sábio, né? Ele vive o tempo inteiro, ele está fazendo de tudo, o nosso corpo humano, né? Ele está fazendo de tudo para que a gente fique bem. E o meu corpo começou a dar sinais de que a minha vida ela não estava funcionando de uma maneira que me deixava verdadeiramente feliz, inteiramente feliz e preenchida. E esses sinais, muitas vezes, eles não são tão bons. Então, eu desenvolvi uma síndrome do pânico, que foi diagnosticada depois, né? E eu tinha reações muito intensas, assim. O trabalho estava indo super bem, eu estava viajando, estava desempenhando, estava desempenhando o papel que precisava desempenhar, estava fazendo mais do que, né, estava sempre correndo atrás de mais, e como as pessoas, né, são, né, nós somos assim. Mas conscientemente você sentia esse estresse, assim, que, né, depois acabou se manifestando em forma de, né, dessas crises de pânico? Sim, sentia pressão do trabalho, né? Pressão de ter que entregar, e isso acontece em qualquer empresa, isso acontece no momento em que eu estou agora, a pressão ela também existe, né? Mas eu sentia essa pressão para as entregas e tudo mais. Mas o estresse, ele era tão comum que era normal, né? Fazia parte da minha vida viver uma vida profissional estressante. E isso acabava indo para as demais áreas da minha vida também, né? Então,
Não tem como uma área da tua vida não afetar em outra. Então, afetou tudo. Apesar de estar tudo bem, o que acontecia era que eu passava mal, do nada, assim. Era uma... Eu não sei se alguém já passou por isso, por crises de ansiedade, por crises de síndrome do pânico, que é uma sequência, né, de sintomas. E eu tinha a sensação de que eu ia desmaiar, eu tinha a sensação de que o coração batia super rápido, porque eu levava um susto quando eu tinha a sensação de desmaiar. A minha mão, ela ficava suando, e o pensamento recorrente que eu tinha é de que tinha chegado a minha hora, que era naquela hora ali mesmo que eu ia dar adeus para a Terra, que ia passar para outra. É bem assim mesmo. Né? E, assim, isso tudo acontecia várias e várias vezes, e eu procurava uma causa física para isso. Então, e é muito natural que a gente vá procurar uma causa física e não uma causa que está lá na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver a vida. E depois de eu receber vários, tá tudo bem, eu realmente me convenci de que a minha visão da vida, ela não estava de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse. Porque eu sempre sentia falta, por mais que o meu trabalho ele gerava resultado para a empresa, eu não conseguia ver um resultado que para a própria pessoa. Então, não era para alguém específico. Eu sei que ajudava várias famílias que trabalhavam ali naquela empresa, mas eu precisava de um retorno de uma forma diferente. Eu precisava ver a pessoa se sentindo bem, eu precisava... tanto que eu me lembro super bem, assim, de passar ali na frente da Vila Germânica de ônibus. Lá, antigamente, do outro lado era uma casa de idosos, do outro lado da Vila Germânica, e eu passava de ônibus lá e eu ficava olhando, e eu pensava assim, nossa, eu administro bem as coisas. Eu acho que eu devia usar esse dom de administrar para ajudar um lugar assim, né? Uhum. E isso nunca me saía da cabeça. E eu conversava isso com o meu marido agora, né? Eu conversava isso com ele, mas também não era algo que né, despertava assim alguma ação e tudo mais, mas já mostrava algum desconforto. E quando essas crises de ansiedade elas começaram a ficar muito frequentes, eu fui realmente procurar ajuda, né? Então, entendi que não era uma causa física, entendi que era uma maneira de encarar a vida, e fui procurar ajuda. Isso é muito importante, que se tem alguém, até já vou deixar uma dica, né? Que você pode sim se curar da ansiedade, né, da síndrome do pânico, mas é um trabalho que acontece o tempo inteiro. Então, quando eu fui procurar ajuda, eu procurei ajuda sim dos medicamentos com um neurologista, ele me encaminhou para um psiquiatra, esse psiquiatra me encaminhou para uma psicóloga, e essa psicóloga, minha gata está aqui, essa psicóloga, ela trabalhou comigo uma terapia chamada cognitivo-comportamental e falou para mim, olha, Sheila, adota um bichinho de estimação, né? Eu não tinha bichinho de estimação nenhum, e vai praticar yoga, vai aprender a respirar. E naquele momento em que ela me falou, vai fazer isso, eu queria tanto ficar bem que eu fazia exatamente tudo o que os médicos e os psicólogos falavam para mim. Eu fazia exatamente a risca. Uhum. Precisava tomar o remédio naquele horário, eu tomava. Precisava ir para aula de yoga, eu ia. Precisou pegar um animal de estimação que está comigo até hoje, eu peguei. Né? Precisava se divertir, eu me divertia, mesmo achando que aquilo era uma obrigação que eu fazia. Uhum. Mas foi lá na prática de yoga que eu entendi que eu não era responsável por tudo. Então, lá na prática de yoga, foi o momento que eu consegui respirar. Que antes eu tinha o meu corpo todo fechado, de responsabilidade nas costas. É como se a gente carregasse o mundo nas costas e daí a gente não consegue mais ouvir, né, o que está ressoando aqui dentro do coração.
E quando eu fui praticar yoga, a primeira coisa que eu senti foi essa abertura do peito, né? Se jogar os ombros para trás, deixar as responsabilidades para outro momento e conectar com o momento presente. Eu não precisava ser perfeita em tudo que eu fazia. Eu não ia ser menos amada ou menos querida pelas pessoas se eu não entregasse aquilo 100%, né? Eu não ia ser julgada se eu demonstrasse os meus sentimentos, né? E isso mudou tanto que algumas pessoas com as quais o contato não continuou e que me encontram agora, elas falam que eu sou uma pessoa completamente diferente, é verdade. É como eu me tornei uma pessoa completamente diferente de quem eu era. Eu era uma pessoa muito estressada, olhando agora, né? Eu gostava de tudo que eu fazia, eu achava que eu não era estressada. Eu era muito estressada, eu era muito brava. Eu queria que tudo saísse exatamente do jeito que eu queria que saísse. Eu forçava esse tipo de coisa. E é normal a gente se sentir assim quando a gente não se ouve, quando a gente não respeita, né? Quando a gente faz as coisas do nosso corpo para fora só, né? Sem respeitar o que está aqui dentro. E tudo bem também, né? Eu agradeço que isso tudo tenha acontecido, porque se isso não tivesse acontecido, eu não teria conhecido a prática de yoga. E a partir da prática de yoga, o meu mundo não teria mudado, né? Além, claro, de todo o apoio da equipe médica e da psicóloga que me acompanhou até muito tempo. Então, mas então o yoga que foi crucial mesmo para essa tua mudança toda, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o yoga, porque muita gente que está assistindo talvez imagine que seja só uma prática ali puramente física, né? Mas não é só isso. Então você pode explicar um pouco o que é o yoga, principalmente para você? Eu explico sim. Eu vou explicar o yoga em duas fases, que foi o que aconteceu comigo. Quando a psicóloga pediu para eu fazer yoga, eu revirei meu olho e pensei, meu Deus, eu não consigo ficar parada só meditando. E é isso que as pessoas acham. As pessoas acham que elas vão chegar numa prática de yoga, elas vão sentar lá no tapetinho, naquela posição com as pernas cruzadas, e vão ficar ali tentando esvaziar a mente, né? Então, era essa a percepção que eu também tinha. Eu tinha um preconceito com relação ao yoga. E eu fui procurar uma prática de Ashtanga Yoga. A prática de Ashtanga, ela é um pouquinho mais disciplinada, assim. A gente segue a mesma sequência sempre. Ela é uma prática que ela não muda, né? E lá eu comecei a entender a minha respiração e eu comecei a entender que eu não sou responsável por tudo e que nem sempre eu vou conseguir fazer tudo da primeira vez. Então, existiam posturas que eu ficava pensando, gente, como é que eu não consigo fazer isso? E eu tinha feito 3 aulas, 2, 3 aulas. E quantas vezes a gente se coloca nessa situação diante de uma entrega que a gente tem que fazer na nossa vida, querendo ser perfeitas nessa entrega, se a gente não teve experiência para poder entregar algo perfeito, se a gente não vivenciou aquilo, né? Então, o yoga, ele teve esse papel de uma psicoterapia em silêncio. Foi isso que aconteceu comigo no começo. Eu comecei pela prática do yoga, pela prática lá dos exercícios físicos, a entender, a me conectar com o meu interior, com a minha alma, com o meu ser, pode chamar daquilo que tu quiser. Mas foi ali que eu comecei esse caminho da pele para dentro, de começar a entender como eu sou. E a prática de yoga, ela é uma prática psicofísica. Ela é uma prática que ela vai trabalhando a parte mais densa do teu ser, que é aquilo que tu consegue tocar, o teu corpo, que é super denso, você sente a temperatura, sente a textura, então é super denso, né, o corpo. Vai trabalhando a tua respiração, a gente sente o ar, né, saindo pela narina, então é um pouquinho mais sutil, mas é denso ainda também. A gente trabalha os nossos pensamentos, então durante uma postura que é muito difícil, primeiro a gente monta ela fisicamente,
e depois a gente vai respirar nessa postura, na imobilidade. E aquilo pode te despertar alguns pensamentos, aqueles pensamentos, eles podem te despertar algumas emoções. Tu podes identificar dentro daquelas posturas, que eu acredito muito que as posturas de yoga, elas são uma forma que tu já tem de encarar algumas situações. Por exemplo, uma postura de yoga que é muito difícil, e a gente está ali, tem que ficar disciplinado dentro da prática. Se você já tem aquela sensação de querer sair da postura, que você não aguenta o seu braço elevado, que você não aguenta a postura, muito provavelmente, quando existe algo na tua vida que te pede essa disciplina, você também não gosta de fazer. Mas é isso, quando a gente se entrega para essa prática, a gente começa por esse caminho, a gente começa a entender o nosso corpo, a gente começa a entender a nossa respiração, que a respiração, ela tem realmente uma conexão com o nosso estado, com o nosso humor. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela respira aqui em cima, né? Aqui em cima no peito, ela está sempre respirando aqui, respiração bem curtinha. Uma pessoa que ela se sente um pouquinho mais cansada da vida, talvez até com alguma questão de alegria para trabalhar, ela vai respirar lá no umbigo, lá embaixo, então é uma respiração bem cansada. E uma pessoa equilibrada, ela vai respirar no diafragma, então é nessa região aqui abaixo, na linha das costelas. E isso fala muito, né, quando a gente encontra alguém, isso fala muito sobre o estado de espírito da pessoa, e o yoga traz isso. Através das posturas físicas, da tua respiração, da forma como você pensa dentro daquela postura, quais os sentimentos que te trazem, que aparecem durante aquela postura, isso vai revelando quais são as tuas formas de pensar que já estão enraizadas lá, mas também te abre um caminho para você pensar diferente, para você resistir, para você se observar, para você não julgar, para você não criticar, que é tão difícil a gente encontrar hoje, né? Então, a prática de yoga, para mim, é isso. Ela é uma prática psicofísica, ela conecta, ela une, né? Se diz que o yoga, ele é a união, mas essa prática de yoga, ela me uniu comigo mesma. Então, ela me conectou o meu corpo, que eu ganhei para experienciar essa vida aqui na Terra, né? Com o meu propósito, com o que está aqui dentro, o que está dentro da minha alma. Uhum. É isso, não sei se deu para Eu tive entender. umas experiências, ficou bem claro, eu acho. Eu tive umas experiências assim com ansiedade também, e eu posso dizer que o yoga também para mim foi essencial, assim, porque realmente a questão da respiração ela é a chave, assim, porque é até uma questão química, né? Quando o nosso cérebro ele não está oxigenando direito, vai te gerar um mal-estar, vai te gerar aquela sensação de desespero por uma coisa que a gente nem sabe o que é, né? Então, assim, o yoga foi essencial para mim nessa fase também que eu tive. E com certeza recomendo para todo mundo, né? Que assim como a tua psicóloga recomendou, né? Nesse momento difícil que estava se passando. Uhum. E como assim que foi que você viu essa chave assim de que você que realmente queria levar o yoga para o lado profissional? Foi isso, foi enxergar as transformações que o yoga trouxe para mim, e eu não podia guardar isso só para mim. Eu tinha que mostrar para as outras pessoas que estavam passando pela mesma coisa que tem jeito e que ia passar. Não, assim, não só o yoga, né? Mas quando a gente pensa num tratamento, a nutrição que eu trabalho também tem. A gente nunca olha para um lado só. A gente não vai só achar que o yoga agora ele vai curar a ansiedade. Não, ele vai ajudar a você se perceber nessa questão da ansiedade e aí então poder tomar uma decisão de como você vai levar a sua vida, né? Mas os remédios foram fundamentais, as conversas com a psicóloga foram fundamentais, a melhora da minha alimentação foi fundamental, a prática de atividade física foi fundamental. Então, a gente sempre trabalha tudo de uma vez só.
Então, eu sempre tomo esse cuidado de que quando eu enxergo uma pessoa chegando lá no estúdio, né, que ela vem com ansiedade, é de mostrar que a gente precisa trabalhar todos os aspectos da nossa vida para melhorar. Senão, a gente só dá um passo para frente e dá dois para trás. A gente não evolui, não vai adiante. E a minha vontade de trabalhar com isso foi de mostrar para as pessoas que a maravilha que o yoga é, a maravilha que o yoga fez na minha vida. E que ele pode, sim, fazer isso pelas outras pessoas também. Para quem se dispor a praticar, né? O yoga ele pode trazer todos esses benefícios, sim, cada um de uma maneira, né? Cada um com um propósito, porque esse caminho ele é individual, não tem ninguém que vai te dizer, ó, segue por ali, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. Mas o yoga, a grande motivação de eu me tornar professora de yoga foi para poder mostrar para as pessoas a maravilha que o yoga é. Uhum, legal. É interessante você comentar essa parte de autoconhecimento, né? Dessa parte de uma busca pela cura, né? Dessa ansiedade, desse pânico, porque eu me lembro que quando eu tive essas questões, assim, eu também fui em vários médicos, né? Fiquei procurando uma causa física para aquilo e eu também não achei nenhuma. E eu te confesso que eu até pensei assim, nossa, e agora, né? É algo psicológico, é algo que eu tenho que resolver sozinha. Tipo, parecia que era pior do que se fosse algo físico, assim, porque realmente é difícil, né? Não é algo fácil a gente. Porque ninguém vai poder te dar uma resposta, né? É algo que a gente tem que realmente ir buscar sozinho e procurar a resposta dentro da gente. Então é bem. É difícil. É difícil, mas se a gente faz todo dia um pouquinho, né? Se a gente se dedica todo dia um pouquinho para o nosso bem-estar, Sim. vai acontecer, né? Cada um tem o seu caminho. Às vezes é o yoga, às vezes é só uma prática de atividade física, às vezes é uma consciência da respiração, às vezes é mudar o trabalho. A gente mesmo é que sabe. E o yoga, ele vai, nesse caso, né? Ele me mostrou por onde, né? Então, e cada um vai ter o seu jeitinho, mas fica tranquila que dá certo, tá? Sim. E quando você começou a ser professora, você trabalhou em algum estúdio como professora ou você já montou o seu próprio, já começou a empreender? Então, eu fiz a minha formação de yoga e durante a formação de yoga eu precisava fazer um estágio e eu procurei um estágio numa empresa aqui da cidade e eu trabalhei lá durante 6 meses. Logo em seguida, eu já dava aulas em casa, né? Porque a gente vai treinando também, né? Essa questão de falar, observar a pessoa na prática, levar ela para esse caminho de autoconhecimento por meio da prática de yoga, e isso precisa de treino, né? Tem técnica, tem um mundo para desenvolver. E eu dava aulas em casa, então, dava aula para o meu marido, dava aula para as minhas cunhadas, dava aula para minha irmã, dava aula para todo mundo, né? Logo depois que eu terminei a formação, porque o professor que está em formação, ele só pode dar aulas se ele estiver em estágio, né? Dentro dessa conduta que eu vim, da qual eu formei, e eu fui convidada para um espaço aqui da cidade para dar aulas lá. E eu dei aulas naquele espaço durante 2 anos. No final desses 2 anos dando aula, eu fui para um outro espaço e coincidiu que ali no meio, né, eu estava fazendo estágio da área de nutrição. Porque eu já tinha escolhido a nutrição lá atrás, quando o yoga se apresentou para mim. Porque quando a gente conhece yoga, a gente conhece tudo que está relacionado ao redor, né? Então, conhece o Ayurveda, que é essa ciência do bem viver com o teu corpo. A gente conhece a astrologia védica, que fala muito do teu karma, daquilo que você precisa realizar aqui nessa vida. E eu conheci várias áreas. E uma delas me chamou muito a atenção. Então, como eu também não conhecia muito bem, eu achei que a nutrição ela seria algo que eu gostaria muito de trabalhar, porque faz muita diferença
a forma como tu te alimenta, né? No teu dia, no teu corpo, Uhum. na tua mente, como você se É sente. Então, bem-estar também, né? completou muito, assim, a minha questão que iniciou com a prática de yoga. E aí, quando deu eu preciso fazer o estágio da nutrição, não consigo mais trabalhar no espaço, surgiu a oportunidade de eu pegar uma salinha, era um quarto, lá onde é o Gaia, era só aquele quartinho lá de trás, tem um quarto lá que agora é meu consultório, e eu ia dar aula lá porque a outra parte era de uma empresa do meu marido, né, ali do lado. Então, ficou nessa, né? É Eu uma vou dar aula empresa ali. que não tem nada a ver com yoga. Nada, de sistemas de informação. A gente estudou junto, né? Uhum. Ele seguiu esse caminho de sistemas de informação e eu entendi que não era para mim. Então, depois de um tempo, ele e os sócios montaram essa empresa, ia sobrar essa sala e eu pensei, não, então eu alugo essa sala, dou aula para alguns alunos e nessa história de alugar essa sala, as coisas começaram a acontecer. Parece que o universo olhou para mim e disse, finalmente, hein, Sheila, conseguisse entender o que é para tu fazer, né? E o meu marido não ficou com essa sala, o meu cunhado criou a logo, eu não tinha intenção realmente de abrir o espaço naquele momento, eu estava no final da, da formação em nutrição, não era exatamente o que eu queria, né? Eu estava num trabalho, num projeto de pesquisa dentro da universidade, tomava muito do meu tempo também, né? Eu trabalhava ainda com sistemas de informação, então teve essa transição também. E realmente, assim, Muita se a coisa gente acontecendo ali. se a gente parar para pensar muito, se eu olhar para trás, não era exatamente o momento certo de eu abrir um espaço de yoga no final do ano, né? Então, mas as coisas foram acontecendo e aquilo pareceu ser tão certo. Não que não foi difícil, é difícil, né? As coisas elas não acontecem fácil para gente, mas foi tudo tão certo, foi tudo tão tranquilo, com uma sensação de estar fazendo aquilo que eu deveria fazer, que eu precisei de um pedreiro, no outro dia ele estava lá, eu precisei de um eletricista, no outro dia ele estava lá, eu precisava do móvel, em uma semana estava pronto, e a conclusão que eu tirei foi que, olha, realmente era para acontecer, né? Eu tive pessoas do meu lado que acreditaram, né? Que perceberam esse espaço surgindo, e que acreditaram nisso e que me ajudaram muito. Então, quando a gente se abre para aquilo que ressoa realmente no nosso coração, as coisas acontecem. Né? A gente se coloca numa situação de viver a vida de verdade, com todas as dificuldades que tem, sem se proteger das dificuldades. Claro que se a gente pode evitar as coisas ruins de acontecerem, a gente evita, mas viver aquilo que tem para viver. E o Gaia, ele surgiu assim. Ele parecia que era para ser, que eu estava esperando, o universo estava esperando eu tomar essa decisão, e tudo aconteceu. Então, eu abri ele em outubro de 2017 e eu esperava ter, até dezembro, 10 alunos, né? Eu pensei, não, se eu tiver até dezembro 10 alunos, eu acho que vai ser legal, porque daí eu consigo me virar, viver a vida, aquela coisa que a gente, né, pagar conta e fazer Sim. o que eu quero fazer, né? Daí, eu achava que era um início bom, mas eu terminei o ano com 50 alunos. Nossa. Então, isso foi muito legal. Foi aquela sensação, quando eu dei a minha primeira aula de yoga, e quando eu dei a minha primeira aula de yoga dentro do Gaia, foi a sensação de que, pronto, é isso. Está se fazendo a coisa certa.
né? A sensação de que estava tudo encaixado, e a sensação de que aquilo que eu estava fazendo me preenchia de verdade. E eu vejo até hoje, isso me preenche a cada aula. O aluno que chega, estica o tapete, pratica com disciplina, pratica com atenção, né? Eu vejo a transformação no final da aula. E é isso que me faz, que me preenche, que me faz feliz. Então, abrir o Gaia parece que era para acontecer. Tem dificuldades, né? Quando a gente empreende, qualquer empreendedor tem, né? Desde aluguel da sala, impostos, abrir empresa, trazer pessoas para trabalhar contigo, que aconteceu mais tarde, né? Então, assim, existem essas dificuldades do empreendedorismo no Brasil, mas faz parte, né? Se não é essa dificuldade, talvez é alguma outra, e é algo que hoje eu encaro essa dificuldade de uma maneira diferente, porque a dificuldade faz parte. Eu não preciso querer me livrar dessa dificuldade a qualquer custo. A dificuldade, ela vai acontecer. Eu sempre me lembro, quando eu penso nisso, eu sempre me lembro de uma história que a professora Glória, ela contou, que eu conto para os meus alunos eventualmente, já deve ter ouvido também, que imagina que você está numa inauguração de algum lugar lá, você está tomando um cafezinho na xícara, em pé, e passa alguém e bate no teu cotovelo e aquele café vira para cima de ti, né? Imagina essa situação, como é que você se sente nesse momento, né? Fica frustrada, fica com raiva, pô, manchei minha roupa, não toma cuidado, olha só, bateu no meu cotovelo e tudo mais. Acontece, né? Mas e se fosse um copo d'água, né? Se fosse um copo d'água, a pessoa ia bater do mesmo jeito no teu cotovelo, ia virar água para cima de ti de qualquer jeito. Então, assim, não interessa a dificuldade. A partir do momento que tu tá vivo, alguma coisa vai acontecer. O que muda é a forma que tu encara isso. Então, assim, tem uma outra história que eu conto também. Imagina que você vai sair de casa e vai lá para o estúdio de yoga, vai para o teu trabalho, vai, né, para a escola, para a universidade, sei lá. E você sai de casa com um caminho lá na sua cabeça. Eu vou sair de casa, eu vou passar por essa rua, eu vou passar pela outra, e daí eu vou estacionar, ou eu vou descer do ônibus e vou para o meu compromisso. Mas lá no meio, vem um carro e fecha a tua frente, alguém senta no teu lugar que você queria sentar lá no ônibus, alguém bate em você e você acaba, sei lá, se machucando dentro do ônibus, ou, né, assim, dá uma... Bom, eventualmente alguma coisa acontece. O que acontece? A gente fica com raiva. Por que a gente fica com raiva quando isso acontece? Quando alguém corta a tua frente no trânsito, quando alguém pega o teu lugar para sentar no ônibus, por que a gente fica com raiva? A gente só fica com raiva porque a gente já idealizou que não ia ser assim. A gente idealizou algo que a gente não tem controle, né? Então, quando tu sai de casa para ir para o trabalho, a gente não está livre de acontecer qualquer coisa. E quando a gente empreende e tem uma dificuldade, a gente não está livre disso. Por quê? Porque tu está empreendendo. Porque tu está indo para o teu trabalho. A gente convive com pessoas, a gente está aberto a essas situações. E a partir do momento que sujeito a outros fatores, né? Exatamente. E a gente não quer, né? A gente quer que tudo saia certinho. Mas por quê? Se a própria dificuldade te traz bênçãos. Se eu não tivesse ficado com síndrome do pânico e ansiedade, estressada do jeito que eu estava, talvez hoje eu não... isso tudo que está acontecendo agora não ia estar acontecendo. Então, mesmo aquilo que é ruim pode te trazer algo bom. Talvez tu não entende num primeiro momento, mas, eventualmente, isso vai se mostrar para ti de uma outra forma. Né? Isso o yoga ensina. Né? O yoga, ele fala muito sobre isso. Então, o empreender no Brasil tem coisas, sim, que poderiam ser diferentes, né? Mas
a gente tem que viver com aquilo que a gente tem. E, principalmente, se em algum momento surgir a decisão de não empreender mais, tá tudo bem também. Tudo faz parte. Sim. Beleza? E beleza. E como é que você lida assim com essa parte financeira, né? Que é algo mais técnico, é algo mais assim, essa coisa de impostos também, a gente sabe que não é fácil essa burocracia, né? E você agora, como uma pessoa zen, né, mais com as coisas físicas ali, mentais, você consegue lidar com isso numa boa, assim, ou isso é uma dificuldade para ti? Depende. Assim, quando a gente empreende, por exemplo, um professor de yoga que quer abrir um espaço, uma manicure que quer ter um espaço dela, alguém que recém saiu da universidade quer montar o seu negócio, uma coisa que ninguém fala pra gente é que a gente vai ter que aprender a administrar, né? A gente vai passar mais tempo administrando e menos tempo fazendo aquilo que a gente quer fazer. Então, hoje, eu administro muito mais do que eu dou aulas de yoga, né? E essa administração, ela é importante porque é ela que vai manter aquele teu sonho vivo, né? Então, é importante que você saiba lidar com dinheiro, que você saiba lidar com pessoas, que você tenha organização, que você tenha planejamento, né? Se você não tem isso, você vai passar por dificuldades que você não precisaria passar. Então, assim, no espaço, o que eu procuro fazer? Primeiro, tratar com cada pessoa. Eu não tenho tantos alunos assim lá que eu tenha que tratar as coisas em massa, né? Então, eu consigo tratar com cada aluno essa questão financeira. Eu consigo entender também e criar um balanço entre uma dificuldade do aluno e uma questão de que o espaço ele precisa, né? Isso é uma questão que, nesse mundo de terapias, nesse mundo de yoga, as pessoas têm muita dificuldade de cobrar pelo serviço, né? Porque a gente está prestando um serviço naquele momento, a gente está, por mais que seja algo que não está relacionado com dinheiro, né? Algo que que tu está fazendo e para manter aquilo vivo, tu vai precisar receber por isso. Então, existe muita dificuldade de colocar um valor para as aulas, né? Quando a pessoa vem, no começo, quando a pessoa vinha me pagar, eu ficava sem jeito. Eu pensava, gente, mas não acho que a pessoa deveria pagar por isso, né? E quando eu fazia, eu pagava com a maior alegria, porque aquilo me fazia muito bem, né? Então, com o tempo, essa questão, ela foi se moldando, né? Eu fui entendendo que existe uma outra parte, que ela é um negócio, e que para um negócio conseguir girar, ele precisa pagar o aluguel da sala, precisa pagar a conta de energia, precisa pagar a pessoa que faz a limpeza, precisa tudo. E para isso precisa de dinheiro, né? Para quem vive disso também, precisa das outras coisas que fazem parte da tua vida, né? Porque a gente não vive só de luz e preenchimento do coração, não dá, né? Então, assim, quando tu vai fazer um trabalho, tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio entre tu tá satisfeita com aquilo que o trabalho te traz, mas também poder fazer as outras coisas, poder ter dinheiro para estudar mais, para viajar, para ter as experiências que tu precisa ter. Então, isso faz parte. Lá no início, eu ficava sem jeito, né? E agora eu entendo que é justo, né? Então, o valor que é passado, ele é justo, não só com o aluno e o espaço, mas também com toda a comunidade do yoga que vive disso. Então, dentro da prática de yoga, ela também te ensina que as coisas elas não afetam só a ti,
Qualquer decisão que tu toma afeta todas as outras pessoas. Por isso que quando tu escolhe fazer algo que te preenche e que te faz feliz, tu tá entregando o teu melhor para as pessoas. E quando tu decide trabalhar o mercado, tu também está influenciando nas outras empresas do mesmo ramo. Por isso que a gente se protege, a gente protege essa comunidade. A gente tenta passar um valor igual, muito parecido entre os espaços, né? Para proteger, né? Porque, assim, o yoga por si só, o yoga, ele é yoga. E ele vai ser yoga em qualquer lugar. Mas a comunidade que está ao redor disso, ela precisa do teu apoio. A gente não pode pensar que um espaço de yoga é um espaço de yoga, ele é meu, das minhas professoras, dos meus alunos e deu. Não. Ele faz parte de uma comunidade. Ele é responsável também pelo bem-estar dos outros espaços. Então, isso é algo que, às vezes, as pessoas vêm conversar comigo, tu não enxerga os outros espaços como concorrentes? Não, eu não enxergo como concorrentes. Por quê? A pessoa que escolhe a prática de yoga, ela vai escolher um lugar que é bom para ela fazer, que ela se sente bem, com um professor que passa as coisas de uma maneira que ela consegue entender. Mas o yoga não deixa de ser yoga. Então, se a pessoa sai do meu espaço e eu vejo ela praticando yoga em outro espaço, eu vou ficar feliz, porque o yoga entrou nela. Então, hoje ela está comigo, amanhã ela está com outro espaço, daqui a alguns meses, alguns anos, ela muda o trabalho dela e fica melhor para ela voltar para o lugar, ela vai voltar lá para o espaço. E é isso, né? O yoga protege o yoga em todas as situações. E A gente vê essa questão em várias áreas, né? Eu já vi também muita gente que trabalha como freelancer, por exemplo, que estabelece ali os mesmos preços, até porque se uma pessoa começa a cobrar muito pouco, aquilo vai desvalorizando todo mundo, né? Todo mundo vai ter, aos pouquinhos vai ter que começar a cobrar menos e vai começando a desvalorizar aquele serviço, né? É uma coisa que é tão importante, que exige uma formação, né? Então, realmente é algo que precisa ser valorizado. Tem uma expressão que eu gosto muito, né, que eu vejo alguns terapeutas usando, que é valor de troca, né? E realmente é isso, assim, é um valor ali que você dá em dinheiro, mas é uma troca, né? Você está recebendo algo muito valioso também. Então, realmente é muito, muito legal saber dessa questão da comunidade, né, que se protege. Eu queria te perguntar, quanto tempo foi a tua formação para ser professora de yoga mesmo? A formação, ela durou um ano inteiro, mas existem formações de um mês, né? Dependendo do curso que você escolhe, que foi o meu caso, o professor que ia me dar aula, ele entrou em contato com os meus professores de yoga que eu tive e perguntou como é que era a minha prática, quanto tempo eu praticava, quantas vezes por semana, qual era a minha conduta dentro da prática, para então ele entender se eu estava preparada para poder fazer esse curso de formação. Então, existe esse cuidado nos cursos de formação de entender se esse é o momento da pessoa poder entrar em contato com esse conhecimento, né? Não que a pessoa não possa fazer o curso, ela pode, mas se exige pelo menos uma prática diária, uma prática pessoal de 2 ou 3 anos, e quando você pensa em fazer esse curso para dar aulas, esse professor que vai te ensinar a dar essas aulas, ele vai conversar com os teus professores para tentar te entender um pouco melhor. Então, existe uma seleção, né? Responde um questionário, responde uma entrevista, esse professor entra em contato com os professores antigos e então você é aceito ou não, né? E durante o curso de formação, o professor que te dá essas aulas, ele vai entender se aquele curso foi um curso de aprofundamento no teu conhecimento de yoga ou se ele foi um curso que te trouxe essa habilidade de passar o yoga para as outras pessoas. Pelo menos nessa formação que eu fiz. Legal, bom saber disso, porque é algo que exige muita responsabilidade, né? Você vai estar ali orientando pessoas, né, com posturas, tem que cuidar para ninguém se machucar, então é algo bem importante mesmo, é muita responsabilidade.
E existe... Agora eu queria... Só queria voltar um pouquinho ali naquela parte da nutrição, né, que a gente comentou antes. Comentasse que o yoga meio que despertou esse teu interesse pela nutrição, né, porque fosse descobrindo outras áreas relacionadas e acabasse se interessando ali pela nutrição. E aí até queria te perguntar, antes do yoga, antes de toda essa transformação que aconteceu, como é que era a tua relação com a comida, assim? Ela sempre foi saudável? Foi uma coisa que você também trabalhou durante esse processo todo? Uhum. Eu sempre tive uma alimentação relativamente saudável. Eu morava num espaço onde as frutas e as verduras estavam no terreno de casa, então era tudo muito fácil, tudo muito orgânico. Era uma família que... Minha família, né, minha mãe... Ó, dá um oi aqui para eu. A minha mãe plantava, ela planta até hoje, né, alface, chicória, tem algumas árvores frutíferas lá na parte de trás da casa, minha avó também, então esse contato com a terra sempre foi muito vivo, e eu gosto muito disso até hoje, né, de mexer com terra, de ver as plantas crescerem. Inclusive eu me envolvi muito nisso na época da universidade, com hortas sustentáveis e hortas urbanas. E então essa questão da alimentação, ela sempre foi muito boa. Eu sempre entendi a minha alimentação como uma alimentação muito boa. Durante o período da minha formação e daquela questão do trabalho, da ansiedade, a minha alimentação ela não existia praticamente. Eu não tinha esse tempo para me alimentar. Então, eu não criei, eu era muito magra, eu era muito fininha. E aquilo não era o meu normal. Não era, porque eu não estava normal, né? Eu não estava bem comigo mesma. Então, eu estava muito distante dessa relação com a comida. Eu comia porque precisava, não porque eu gostava, né? Não me... Mas isso não teve nenhuma relação num primeiro momento. Então, quando eu decidi fazer nutrição, foi lá atrás, foi antes, eu já praticava yoga, mas foi a minha primeira decisão de mudança de vida, de profissão. Eu queria ter uma formação e trabalhar com algo que eu pudesse ver as pessoas aproveitando de verdade. Eu queria trazer bem-estar para as pessoas, e eu achava que a nutrição era algo imediato, até porque estava muito ligado com como foi a minha vida, né? Então, foi ali que eu decidi trabalhar, fazer a formação em nutrição. A própria prática de yoga, ela tem um ponto, ela tem uma conduta que fala sobre a não violência. Então, a não violência, no meu caso, foi a de eu me conectar com o meu corpo e não ser violenta com ele, no sentido de entregar para ele aquilo que ele precisa. Então, melhorar a minha alimentação com alimentos mais naturais, que são mais cheios de prana. Prana é um termo que a gente usa para determinar energia vital de uma maneira mais simples. Então, todos os alimentos que são mais perto da terra, né, frutas, verduras, as hortaliças, as oleaginosas, os cereais, as leguminosas, né, tudo isso tem muito prana, tem muita energia vital, porque vem direto da natureza, e isso te nutre de verdade. E muita gente confunde, quando a gente entra lá nesse mundo do yoga, né? Todo mundo acha lá que é todo mundo meditando, tomando sol, é vegetariano, e que realmente algumas pessoas se apoiam na não violência para não ter o consumo de carne, né? Carne bovina, suína, carne de frango e tudo mais, peixes também. Mas a nutrição, para mim, ela não surgiu a partir disso. Ela não surgiu a partir do vegetarianismo, que é a maneira mais fácil de entender a não violência. Ela surgiu
a partir de eu me alimentar melhor, eu descobri qual que é o meu corpo ideal, que não era magra daquele jeito, né? E como eu me sentia bem, né, dentro do meu corpo, da maneira como eu me enxergava, sem que isso fosse mudar minha percepção de valor, porque hoje as mulheres, elas têm essa questão, né, de que elas só têm valor se elas são magras, se elas não têm celulite, se elas não têm marcas de envelhecimento. Sim. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é muito triste, né? Viver num mundo que te exige isso, né? Em que tu não pode ser quem tu é, porque tu tem que atender uma expectativa que está fora do teu alcance, que está vindo de fora de ti. Então, a prática de yoga, ela me trouxe isso. Voltar essa alimentação para uma alimentação mais natural, e me despertou o interesse, ao mesmo tempo, em praticar, em procurar uma formação de nutrição, porque uma coisa está relacionada com a outra. Eu uso esse corpo para praticar. E se esse corpo aqui ele não estiver bem, eu não vou conseguir praticar. Então, o ciclo está fechado. Sim, é muito importante a gente ver a nossa alimentação como um autocuidado mesmo, né? Esse exemplo que desse ali de muitas mulheres, né, que levam muito para a questão estética e acabam tendo uma relação de guerra com a comida, né? A gente não tem uma relação de amor, isso aqui é bom para mim, isso aqui me nutre. Não, é sempre aquela guerra, né? Isso acaba realmente afetando a gente em várias outras partes, né, da nossa vida. Mas que bacana. E assim, eu queria saber um pouquinho dos teus hábitos, né? Porque para empreender, né? Para administrar, para dar aulas, né? Não é fácil dar conta de tudo. Quais que são os hábitos assim que tu tem no teu dia a dia, né? Mais disciplinados que tu acha que são essenciais assim para tu conseguir manter essa rotina e manter tudo no lugar? Sim, meu dia ele começa super cedo. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir cedo, que gosta de acordar cedo. Então, eu tento acordar o mais cedo possível que eu posso e que eu me sinto bem. Então, o autoconhecimento, ele vai te trazer isso. Se em algum momento, né, alguém resolver fazer a mesma coisa, a gente tem que parar e se observar, né, porque às vezes é hábito. E eu faço algumas rotinas que são do próprio Ayurveda e do Yoga. A primeira coisa, né, então, existe uma sequência de rotinas diárias que vai do cuidado de eliminar aquilo que precisa ser eliminado. Então, eliminar suor, eliminar as toxinas, né? Então, o corpo, durante a noite, ele passa por um período de metabolização do que precisa ser formado, né? Ele sintetiza, ele transforma, mas ele também joga fora aquilo que precisa ser jogado fora. Então, de manhã cedo é normal a gente acordar com algumas urgências, e é dessas urgências que eu cuido. Vai no banheiro, raspa a língua, escova os dentes, toma água, faz oleação nas articulações, né? Então, o primeiro cuidado é com o meu corpo. Em seguida, eu vou para a minha prática de yoga. Então, eu faço entre meia hora e 45 minutos de prática de yoga, na minha casa mesmo. Eu tenho uma área ali. Em jejum? Em jejum, sim. Eu coloco o meu tapete lá e ali eu faço a minha prática de yoga. Eu termino a minha prática de yoga, eu fico alguns minutos em silêncio, né? Observando minha respiração, observando como eu sinto meu corpo. Fico ali um pouquinho parada, né? Isso é super... me traz muito centramento, né? Eu fico muito estável quando eu consigo ter essa rotina. Em seguida, eu faço algo que eu aprendi recentemente, que é um campo de estudo que eu estou tendo agora, que é observar como é que está o céu astrologicamente dentro da astrologia védica. Então, eu vou entender, eu vou dar uma olhadinha lá como é que está os planetas, para tentar entender que influência que vai ter no meu dia. Né? Então, vai ser bom eu
e conversar com uma figura de autoridade, porque eu preciso de um favor, ou porque eu preciso, né, de alguma coisa, ali eu meio que já tô ligada se vai dar certo ou se não vai, né? E aí, começam essas coisas estranhas desse povo do yoga, né? Mas é isso aí. Mas como é que é essa consulta? É tipo um horóscopo, assim, é um texto? Na verdade, a astrologia védica, ela é baseada na astrologia sideral, né? Então, é a posição dos astros no céu, das constelações e tudo mais. Então, tu pode pegar qualquer aplicativo que te mostra o céu naquele momento, tu vai saber quais são os planetas, né? Mas tem alguns aplicativos de astrologia védica que eles também te mostram os planetas em cada casa. Então, quem tem familiaridade com astrologia, sabe que a casa 1 fala do eu, né, da tua personalidade e tudo mais, a casa 4 fala da tua própria casa, a casa 10 fala da área do teu trabalho, e sabe também que alguns planetas, eles têm características, então, por exemplo, o planeta Marte, né, que ele é um planeta de muita força, de muita atividade, se ele estiver posicionado ali em cima da tua casa 10, tua casa do trabalho, ele vai estar jogando esse aspecto para a tua casa do trabalho, de força, de energia, de correr atrás, né? Então, tu consegue entender que aquele é um dia que tu pode dedicar para o teu trabalho. Ou, por exemplo, Saturno, que ele é disciplinador, né? Se Saturno, ele está parado lá em cima da casa 6, que fala da tua saúde, das tuas dificuldades, tu já sabe que aquele é um dia para levar a vida regradinha, né? Comer certinho, fazer atividade física. Então é isso que eu vou observar, né? Eu pego lá o mapa e eu dou uma olhadinha e a partir dali eu meio que tenho a direção do meu dia. Depois disso, eu tomo um banho e vou fazer meu café da manhã. O café da manhã é sempre um café da manhã mais leve, né? Às vezes eu mesma eu acabo não comendo nada, porque às vezes não sente fome e, tipo, não é obrigado a comer de manhã se não sente fome, sabe? A gente não precisa fazer 6 refeições por dia, né? Três lanchinhos e 3 refeições grandes, né? Não precisa, a gente tem que observar a nossa fome. Então, depois disso, eu vou me dedicar, então, ou às consultas, que as pessoas acabam marcando, ou eu vou me dedicar, então, à administração também do espaço, fazer as aulas. Geralmente, eu faço a minha prática na segunda e na terça-feira, e a partir dali eu já crio as minhas práticas para a semana para os alunos, né? Então, geralmente, eu já emendo ali a escrever essas práticas e dar foco para as práticas para os alunos, eu entro em contato com eles, eu observo se tem alguma coisa que precisa ser feita, e assim é o meu dia até o momento em que eu começo a dar as minhas aulas, que é no final do dia. Então, na parte da manhã, eu trabalho geralmente com a administração do espaço, na parte da tarde eu trabalho geralmente com as consultas, eu faço os atendimentos, e à noite eu dou aula de yoga. E essa é a minha vida durante a semana. Eu saio do espaço, eu venho para casa, eu janto com o meu marido, a gente discute alguma coisa da casa, a gente conversa um pouco, às vezes eu leio um livro, às vezes a gente assiste alguma coisa, é o dia a dia normal, né? E final de semana, como eu acabo fazendo alguns cursos que a gente nunca para de estudar, então decidiu ser professor de yoga, nunca mais vai parar de estudar, decidiu ser nutricionista, nunca mais vai parar de estudar. E aí, geralmente, eu fico na aula da pós-graduação, ou eu faço algum curso relacionado à parte do yoga, ou então, agora com a pandemia é diferente, né? A gente não consegue visitar tanto a família e os amigos, e viajar também, que era algo que a gente fazia bastante, né? Então, fica tudo muito mais caseiro. Desenho, cerâmica, fazer horta, então tá tudo muito mais dentro da nossa casa agora. E essa é uma vida
normal. Não sei, assim, fora, né, as coisas diferentes, né, que é o acordar e viver para ti primeiro, para depois poder entregar o que tu tem de melhor para os outros, eu acho que é uma vida normal como a de qualquer pessoa, né? É Uhum. isso, né? Legal, bacana. Bacana saber desses hobbies também, né? Que são importantes, às vezes, para a gente desligar das responsabilidades, né? Compromissos, uma coisa que a gente gosta de fazer ali, simplesmente por prazer, né? Sem obrigação, sem, né, enfim, cobrança. Legal, bacana. Bom, E comentasse, né, que costuma ler algum livro antes de dormir. Qual foi o livro mais legal, mais inspirador, assim, que você já leu? foram vários livros. O último livro que eu li foi A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Não sei se tu já ouviu falar. Então, Já ouvi falar. fala muito sobre ter essa coragem de se mostrar vulnerável. A gente aprendeu desde muito cedo a viver do corpo para fora, a não demonstrar as nossas fraquezas, a gente olhar para a fraqueza ou para essa vulnerabilidade como um defeito, né? E não é isso, é justamente isso que nos torna humanos. É justamente isso que nos torna ser exatamente aquilo que a gente é. Mostrar os nossos sentimentos, estar presente diante da situação e realmente entender se aquilo faz sentido para ti, se aquilo te faz bem ou te faz mal. A coragem de ser imperfeito, ela fala sobre isso, sobre se entregar à pessoa que você é, sem reservas. E como isso faz com que o mundo que tu vive, as pessoas que estão ao teu redor, como isso tudo fica melhor, como essa qualidade desse relacionamento ele melhora. Melhora a qualidade do relacionamento com as outras pessoas e contigo mesmo, né? Que às vezes é a grande raiz dos nossos problemas, né? Então esse foi um dos livros assim que eu gostei bastante e que eu me lembro muito assim, quando alguém fala de algum livro ele me vem na cabeça, assim, eu acabo lendo muitos, Uhum. mas esse vem assim, muito claro para mim, que foi muito interessante. Ela tem algumas palestras também no YouTube, que é bem legal, então vale muito a pena. Legal, bom saber. Eu já ouvi várias recomendações desse livro, agora eu vou ter que ler também. Aham. Eu leio alguns É, técnicos também de yoga, de nutrição, né? aham. Mas, assim, me falou de livro, é esse que eu penso assim, não, se for para recomendar para alguém ler, leia. Esse A Coragem de Ser Imperfeito é incrível, é muito bom. Legal, bacana, uma baita dica. E Sheila, assim, quem é a pessoa que mais te inspira, assim, seja no âmbito familiar ou alguém, enfim, um ídolo que você tenha para sua vida? Quem que é essa pessoa que te inspira, que você tem como um espelho? É a minha avó. A minha avó, ela sempre foi um exemplo de resiliência, né? Ela era artesã, ela trabalhava, ela me ensinou muita coisa, ela me ensinou a lidar com a terra, a plantar, a entender os ciclos da natureza. Ela me ensinou muito a ler, vem muito dela essa vontade que eu tenho de estar sempre lendo, sempre estudando. Ela me ensinou a olhar o clima. Eu achei muito engraçado que eu consigo entender o clima até hoje em algumas situações. Algumas coisas eu acabei perdendo, né? Mas e ela, para mim, ela é o maior exemplo de conexão. De nem sempre ela estava fazendo aquilo que ela queria fazer, mas a gente não faz também, né? Mas ela sempre estava conectada com ela. Em todos os momentos, nas dificuldades que ela tinha, nos momentos felizes, nas amizades dela, no trabalho dela, ela era ela. Isso Uhum. eu sinto muita saudade, assim, eu acho que me abalou muito quando ela se foi, né?
Mas eu vejo nela, assim, a pessoa que é incrível. É incrível. Então, Sim, que ela que... privilégio, né? E minha mãe também, obviamente. Existem muitas pessoas, né? A gente pode encontrar o bem em todas as pessoas. A gente pode encontrar aquilo que é bom, aquilo que nos motiva, se a gente tiver esse olhar. Então, tu podes aprender com uma pessoa que está na tua frente na fila do caixa, por exemplo, né? Se a gente está aberto para isso, a gente vai tirar alguma coisa de lá. Se não é uma bênção, é uma lição, né? Então, a gente pode ter esse olhar mais amoroso e encontrar esses exemplos na nossa vida diária com todas as pessoas que passam pela gente. Mas, assim, se for pensar da minha vida toda mesmo, é a minha avó, assim, eu amo e vou amar para sempre, assim, Uhum. Eu imagino, que lindo. E assim, para a gente finalizar, que conselho que você daria para alguém jovem, né, que está começando agora a carreira, que está no momento de indecisão, né? Que conselho que você daria? que está num momento de indecisão. Olha, quando as coisas são para ser, elas vão acontecer. Se você não tem certeza, espera, né? Espera para ver no que vai dar. Mas não fica sem fazer nada nesse meio do caminho. Não é esperar, né? Colocar o pé na rede lá, deitar na rede e ficar tranquilão lá, não, né? Mas espera e observa. Observa o que está acontecendo, observa o que acontece ao redor, observa como você se sente, tenta conhecer o máximo de coisas que você pode conhecer nesse momento. Então, se está decidindo a carreira, né, faz o máximo de coisas diferentes que tu puder fazer e tenta entender como você se sente quando você está fazendo aquilo. Se você tem afinidade por, sei lá, publicidade e propaganda, né? Vai entender como funciona esse trabalho no dia a dia. Se você quer trabalhar com yoga, vai praticar yoga. Se você quer trabalhar com educação física, vai entender como é que é esse mundo. E outra coisa, nada é definitivo. Sempre que você esgotou todas as possibilidades de se sentir bem com aquilo que você está fazendo, você pode dar um passo para trás ou um passo adiante e mudar isso tudo, porque a cada momento que passa é um novo momento para a gente fazer tudo diferente, para a gente fazer tudo de novo. Então, não se preocupa com perder tempo, não se preocupa com eu vou ficar sem fazer nada, eu vou abandonar minha carreira e vou fazer outra. Relaxa. O que tiver que acontecer, vai acontecer, mas você precisa estar presente e também lidar com essas consequências, né? Então, tudo, assim, esse caminho do autoconhecimento, ele não é 100% aquelas flores, né? Vegetação, arco-íris e tudo mais, né? Passarinhos cantando na janela. Não. A gente passa por momentos, a gente toma decisões que nos levam aonde a gente acha que vai chegar, mas a gente precisa estar aberto para entender que o resultado pode ser outro, né? Então, cara, o meu conselho é vive, porque é o que tem, né? Vai viver tranquilo, vai viver tranquilo com a tua consciência, vai viver tranquilo com aquilo que tu sente, aquilo que tu quer. Bateu consequência da tua decisão, é isso aí. Essa é a vida. Vai acontecer e tá tudo bem. Segue, segue. É isso. Legal. Obrigada, Sheila. Muito obrigada pela nossa conversa, por ter compartilhado a tua história com a gente, né? Por ter Obrigada despendido esse eu. tempinho aí. Enfim, muito obrigada. E espero que todo mundo tenha gostado dessa conversa super enriquecedora que a gente teve aqui. Eu vou deixar aqui embaixo também as redes sociais da Sheila e do Gaia, né? Para quem tiver interesse em conhecer, né? Quem sabe sentiu esse despertar aí pro yoga e quiser procurar
também. Eu tenho certeza que ela vai ficar super feliz e ser super receptiva. Então é Bom, isso. Muito obrigada, Sheila. Obrigada pela oportunidade. Sempre fico muito feliz, né, de falar sobre yoga, de falar sobre nutrição. Espero que tenha sido esclarecedor, né, das pessoas que têm interesse sobre isso. E estou aberta aí para receber perguntas e se alguém tiver alguma dúvida. Se quiser conhecer o espaço também, venham. E muito obrigada. Obrigada mesmo. Imagina. Valeu, Sheila. Tchau. Obrigada. Tchau. Um beijo. Beijo.